Zinho largou o verbo e Zé Elias criticou veemente a decisão de Felipe Luiz de ficar deixando Pedro de fora da partida. Também tem tudo sobre Saul, novo reforço do Mengão que está chegando aí ainda nessa semana. Tudo isso você vai ver nesse vídeo, mas antes de tudo te peço, se inscreve no canal que eu sou o FP do Fla. E você se inscrevendo vai ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão. Enquanto toca a vinheta, vai se inscrevendo para você não perder nada do Flamengo. É isso aí, nessa vamos primeiro trazer um corte da mídia esportiva, onde Zinho e Zé Elias largam aço sobre a situação de Pedro e Felipe Luiz. Eles criticaram muito o Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo. Pedro é o santinho nessa história. Vamos ver esse corte da mídia esportiva e vai deixando sua opinião. Será que, por exemplo, o Felipe Luiz não tenha, não que não tenha capacidade, não é isso, mas não tenha coragem de entrar com uma forma diferente? Porque nós estamos vendo aqui, tem a escalação, você vai entrar com 3 zagueiros, você põe um atacante na frente? Ah não, mas o Arrascaeta chega, sim, mas o time do Fluminense vai estar inteirinho lá atrás. Põe 2 jogadores para prender 2 zagueiros, o Thiago puxa uns... Criar uma situação por isso nova. que eu respondi para ele. Eu acho que teve mais sorte do que juízo. O trabalho tático, eu não acho que foi bom. Hoje em dia, inclusive as substituições. Sim. Hoje em dia, se você observar, faz lembra aí, põe aí na sua cabeça os jogos do Flamengo. Se você observar, o Flamengo é o mesmo todos os jogos. Rola a bola, marca a pressão. Aí quando não consegue marcar a pressão, você tem os mesmos movimentos. Os dois volantes aqui, o Jorginho tentando jogar, o Arrascaeta que chega um pouquinho mais no Plata ou no centroavante, e o Luiz Araújo e o Cebolinha. São as mesmas coisas. Se você vai jogar contra o Flamengo hoje, você sabe. Se você souber, né, vamos dizer assim, se posicionar, eu acho que a qualidade do Flamengo, os jogadores são muito bons. Mas aí entra também a questão do treinador de entender. Do outro lado, eu vou ter um time que vai se retrancar, vai fechar, vai tirar os espaços. Já está muito claro. Você tem as suas limitações. Eu vou preencher um pouco mais ali na área, porque talvez eu chame um jogador de, sei lá, um meio campo, ou um lateral, ou o zagueiro, o Thiago já não vai ficar tão tranquilo na zaga, porque tem 2 atacantes ali, ele vai ter que ficar mais esperto para poder... E aí não vai ter a possibilidade do aí você tem a possibilidade do 1 contra 1 aqui pelos lados, você pode mudar jogador. Eu não sei, eu acho que o Felipe precisa começar agora a provar outros sistemas de jogo, outras maneiras de você jogar. Você tem o Pedro, que o Zinho falou do Juninho. O Juninho entrou bem, mas você tem o Pedro e o Juninho. 2 jogadores que, né, você pode colocar o Pedro lá, o Juninho correndo por dentro, para preocupar um pouco mais o volante. Eu acho que essas variações o Felipe precisa encontrar e da forma mais rápida possível, porque você já está começando a entender que o Flamengo é aquele time que você tem determinados movimentos que se você se posicione. Hoje todos os times têm análises de desempenho, scout, GPS, quem passa, quem recebe, GPS. Quem isso, quem aquilo e tal, quem recebe essa bola, qual é o melhor passador, em qual a região que ele recebe mais a bola, qual é o movimento que ele faz. Ou seja, você tem todos os mecanismos para inibir esse jogo do Flamengo. Cabe ao treinador agora, que tem possibilidades com as variantes dos jogadores que tem, porque são jogadores versáteis. O Luiz joga por dentro, quer dizer, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. Você tem Pedro, você tem a Arrascaeta que pode jogar lá. Do outro, né? Sim, então assim, eu acho que o Felipe precisa começar a ter uma variante aí. Agora, Pascoal, é impressionante para quem estava assistindo o Fla-Flu. Além da qualidade do Pedro, que todo mundo conhece, o cara é o maior artilheiro do novo Maracanã, né? Tem 98 gols marcados no novo Maracanã. Inúmeros E a títulos média de gol dele nos últimos 4, 5 anos, jogando aqui no Brasil, é a maior. Jogadores. Na batida de 30 gols por temporada. O ano passado ele jogou 6 meses e fez 30 gols. Sim, ele foi artilheiro do campeonato até o finalzinho ali, quando o Yuri Alberto atropelou. fez 31 na temporada, indo até o final da temporada. Ele em 6 meses fez 30. Sim. Essa é a diferença do Pedro. Agora, ontem era muito visível que a entrada dele transformou a energia do estádio. Mudou o jogo completamente. Não só pelas coisas que ele fazia em campo. A arquibancada mudou, a arquibancada pegou fogo. A entrada dele no Clássico era muito necessária. Olha lá, o Pedro jogou apenas 23 minutos. Isso somados, claro, os acréscimos do Fla-Flu. Teve 5 ações na área rival, finalizou 3 vezes. No alvo, 2. Venceu 100% dos duelos aéreos e fez o gol da vitória. Em todos esses quesitos, 5, mesmo atuando apenas por 23 minutos, ele foi o melhor. Assim, às vezes eu tento entender o que os treinadores falam daquilo que eles colocam em campo para poder... O poder de argumentação tem que ser igual ao que está acontecendo dentro do campo, né? O Flamengo não tem optado por um centroavante porque o Felipe entende que tem que girar todo mundo ali na frente. Eu penso diferente. Porque o Flamengo tem um centroavante diferente dos outros. O Flamengo é o único que tem um centroavante que te entrega 40 gols, 30 gols por temporada. Então você precisa desse cara. Então, peraí, quando eu tenho um centroavante que faz 30 gols, 40 gols por temporada, eu preciso acionar esse cara.
Eu concordo, aí a minha situação é um pouco difícil. Eu concordo com o Zinho, porque assim, você tem que acertar essas pontas. Né? Você tem que juntar isso aí. Ô Pedro, vou chamar você aqui, vamos conversar aqui, ó, eu com você e tal, porque você tem que sentar e conversar com o cara a cara com ele e falar aquilo que você pensa e ele vai falar o que ele pensa e vocês vão sair no acordo. Saul. Me interessa. É. Me interessa. Jogador que já viveu o seu auge, né? Apesar de não ser velho, tem 30 anos, mas já estava naquela fase de ser emprestado, foi emprestado por Chelsea, foi emprestado por Sevilha. No Atlético de Madrid, atua em diversas posições, ele é bem versátil. Joga de volante, de meia esquerda, meia central. Pode Eu acho que ele ajudar. é um jogador que pode fazer a função do Gerson. Né? Porque o De La Cruz, eu não sei. O De La Cruz está numa. Sabe, tem um momento na carreira do jogador que ele se machuca muito. E o De La Cruz foi se machucar muito no Flamengo. No River ele não se machucava. Está se machucando muito no Flamengo. Eu acho que esse é um cara que pode entrar e dar esse tom. Ele com o Jorginho ali na composição de meio. Não sei qual vai ser o volante, porque o Alan voltou a jogar bem. Jogaram junto, né? Também. Ele e o Jorginho. E jogou com o Felipe Luiz também, no Atlético de Madrid. Jogou com o Felipe Luiz. Ele eu acho um bom jogador. É um jogador que não é só um marcador, é um jogador que tem muitas opções ofensivas. E até mais ofensivo do que propriamente mais segundo, terceiro volante. Dá para jogar com o Jorginho ali. Dá para jogar, tem uma trinca de volantes que o Flamengo tinha. Dá para ser recomposta com o Saul. Eu me interessa. Esse eu tô querendo. Esse eu tô querendo. Porque o Palmeiras perdeu Curioso, o Rios. jogadores para o setor de meio campo, né? O Palmeiras perdeu o Rios. Não é que ele seja igual ao Rios, mas é um jogador que chega tão bem na frente quanto o Rios, finaliza tão bem quanto o Carrascal Rios. e Saul, será que serão... O Carrascal é meia. Mas assim, dois jogadores para o setor e meio campo. Mas o Carrascal é mais para a função do debochado. Né? O Carrascal é mais meia para o debochado. Não vão trazer um centroavante, será? Para quem? O Mengão? Com o Pedro jogando? É uma provocação. Com o Pedro em campo? Pascoalzinho, Puxa vida. muito agradecido. Muito obrigado. Eu quero... É isso aí, nação rubro-negra. Fortes críticas aí à situação de Pedro no Flamengo. Realmente, Pedro é um atacante que não tem igual no Brasil e tem que tratar essa situação de modo mais cauteloso. Realmente, eu concordo. Felipe Luiz ficou chateado ali depois do jogo contra o São Paulo e falou na entrevista coletiva muitas coisas sobre Pedro. Pedro não gostou e rebateu, dizendo que essa situação deveria ser tratada particularmente internamente. Eu concordo, essa situação tem que ser gerida porque Pedro é muito importante. E o que você achou do Saul? O novo reforço do Flamengo deve estar chegando nessa quarta-feira no Rio de Janeiro para poder assinar e fazer a parte burocrática do seu contrato. Um meia canhoto de 30 anos que foi muito destaque no Atlético de Madrid por muitos anos. Felipe Luiz deve conhecê-lo bem. E está chegando no Mengão. Um jogador polivalente que pode jogar de primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, porque na equipe do Atlético de Madrid jogavam-se com 3 volantes por muito tempo. E também pode fazer um falso ponta. Assim, essa função que Everton Ribeiro fez muito no Flamengo e também Gerson fazia recentemente. Então, um jogador que chega para somar e muito no Flamengo e teve ligação do Pablo Mari. Pablo Mari ligou para o Saul e disse: pode fechar, porque o Flamengo é gigante. Não pense 2 vezes. Saul, o Flamengo fez essa contratação direto com o Saul, diretamente com o jogador. E o jogador já está em trâmites para se desvincular do Atlético de Madrid, para romper o contrato e vir atuar no Flamengo. O contrato dele vai ser de 3 anos e meio com o time rubro-negro e esperamos ele de braços abertos para poder ajudar o Mengão nesse segundo semestre, que tem uma maratona de jogos. Se você gostou do vídeo, comente sua opinião aqui, se você concorda, discorda das falas do Zinho, do Zé Elias, se você gostou do novo reforço do Flamengo, vai deixando sua opinião, que ela é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, taca o dedo no like para ajudar o trabalho, se for possível. Tamo junto, saudações rubro-negras, vamos para cima.